O título desses livros já poderia dizer tudo, mas eu vou lhes dizer alguma coisa sobre eles. Eu sou Osaída Paixão, trabalho com a vendagem de livros em português para crianças. Estou naquela série de fazer vídeos sobre os livros que nós disponibilizamos através do livrosforkids.nl. Quais são os seus sonhos? Quando eu era adolescente, eu li em um livro de educação moral e cívica daquele tempo, né, de educação moral e cívica, que dizia: não se desfaça dos sonhos, pois se os sonhos perecem, a vida é como um campo infecundo e relegado pela neve. E naquela época, era então um pastor que tinha ido, o nosso professor de moral e cívica era um pastor que tinha participado de uma das guerras, e era uma pessoa fantástica, uma pessoa simpática, uma pessoa altruísta, positiva, magrinho, mas a magreza não dizia nada. Ele era uma pessoa muito querida, era o pastor Esmeraldo Santos. E era uma pessoa talentosa, uma pessoa que as aulas dele, assim, dava prazer a gente ouvir, porque ele conversava. As aulas dele eram mais conversas e contação de história do que... eram coisas práticas, encurtando a história, eram as coisas práticas. E este pensamento ficou por muito tempo na minha vida. Quando eu li aqui 20 histórias de pessoas com grandes sonhos, talento e resiliência incrível que se tornaram grandes mentes, me lembrei logo dele. E eu gosto de pensar que é na infância que as crianças recebem sementes, e essas sementes ao longo da vida vão se frutificando, vão se fortalecendo, se tornando árvores e então frutificam. A mente da criança é como uma esponjinha. Quanto mais cedo, existem fases em que ela absorve determinado conhecimento com mais facilidade. E em se tratando de idiomas, os cientistas dizem que nem eles mesmos ainda encontraram uma explicação lógica ou sei lá o que, e que é na primeira infância que as crianças aprendem ou absorvem mais do idioma. Então eu fico alerta para aqueles pais que dizem: não quero que meu filho aprenda agora português ou inglês, ou que fique somente com um idioma. E tem mães assim também que ainda tem esse pensamento, né? Porque quanto mais as crianças aprendem idiomas na primeira infância, mais as suas mentes vão estar também aptas a absorverem mais de conhecimento, né? Não é apenas o idioma por ser idioma, mas o leque de informações para ela fica mais abrangente. Ela absorve com mais facilidades alguns conceitos, algumas lições. E eu falo disso porque comigo também é assim. Com o aprendizado do holandês, o meu conhecimento de português aumentou. Uma que eu gosto daquelas regrinhas. E quando você aprende um outro idioma, ele abre para você um leque de informações para você passar a entender melhor algumas coisas do seu próprio idioma. E é assim comigo. Mas voltando aqui ao caso dos 20 mentes extraordinárias, são 20 garotos, são 3 livros, um que apresenta 20 mulheres, 20 garotas, outro que apresenta os 20 garotos que mudaram o mundo e 20 mentes extraordinárias de uma forma geral que mudaram o mundo. São livros para crianças a partir de 9 anos, então júnior por aí. O que me chamou a atenção logo quando eu li esses livros foi o seguinte: ele menciona a questão dos sonhos, dos talentos, das ambições interiores, não é? Não menciona ambição como algo negativo, não. Quais são os seus sonhos?
muitas vezes nós nos perdemos na caminhada porque nós não definimos aquilo que nós queremos alcançar. E as nossas ideias, as nossas crenças, a nossa visão ou melhor, a minha visão de mim mesma, a sua visão de si mesmo, como você se vê, é que traz projeção para a realização das coisas que nós queremos realizar. Como Osair, eu sempre quis aprender o francês, achava uma língua magnífica, linda. Comprei os livros e vou aprender na forma do autodidático. Eu tenho facilidade com idiomas. E eu tenho sonhos que eu tenho realizado e que pode ser grande, pode ser pequeno, não importa. Mas as minhas habilidades, as minhas crenças, aquilo que eu penso de mim mesmo, não falo de crença religiosa aqui. Eu falo que as minhas crenças, aquilo que eu creio, me dá base então para saber onde eu quero chegar. E eu quero chegar, como a grande maioria tem coragem de afirmar, eu quero chegar no topo, né? No topo do meu melhor. Ali é o meu topo. E eu tenho sido realizada muitas vezes. Gente, voltando ao assunto do livro. 20 mentes extraordinárias. Por que as crianças precisam ler esse livro, Osair? Porque as crianças passam a ter espelhos. Você, como pai, como mãe, você é espelho para os seus filhos. E se você vê o seu filho tendo uma determinada atitude, é porque ele está copiando a atitude de alguém. Ou foi sua, ou foi da mãe, ou foi dos dois. Foi uma conclusão de comportamentos que a criança adquiriu, uma soma de comportamentos que a criança adquiriu, e ela então vai fazer aquilo. E quando você observa com atenção os seus filhos, eles mostram a você quem você é, como você age. E se você quer mudar esse conceito para os seus filhos, não adianta dizer apenas não faça isso ou não faça aquilo. É você que deve mudar o seu comportamento, porque ele copia aquilo que você vê. Por exemplo, se uma criança sabe que, vou pegar um nome aqui, Catarina a Grande. Quem foi Catarina a Grande? Quem foi Steve Hawking? Quem foi Katherine Johnson? Quem foi Antônio Gaudí? Quem foi Aristóteles? Muitos desses nomes saltam aos nossos olhos ou audição, porque nós nos reportamos a histórias que nós ouvimos. E quando eles leem, eles têm a oportunidade de se identificar, de identificar talentos, de identificar habilidades, de identificar coisas que eles gostam de fazer. Às vezes você tem um pequeno cientista em casa, você não sabe. Às vezes você tem um pequeno veterinário em casa e você não sabe. Às vezes você tem psicólogos, psiquiatras em casa e você não sabe. Por quê? Porque talvez você também ainda não aprendeu a descobrir ou perceber quais são os traços disso. Então, a minha sugestão é que a mamãe ou o papai leia o livro com a criança e não apenas coloque na mão dela. A partir do momento que você adquirir o hábito de leitura, eles vão também adquiri-lo, porque é cópia. Se você não é um leitor, se você não tem o hábito de ler, os seus filhos não veem isso. E eles não vão, então, saber a importância do livro. E é interessante ver que eu escuto algumas mães dizendo que as escolas aqui sempre mandam 1, 2 livros para as crianças lerem em holandês. Elas desenvolvem o holandês com maior habilidade, porque é o convívio delas de escola, é o convívio delas fora da porta para fora, da porta de casa para fora. Mas o português, se você tem vergonha de utilizá-lo em casa, elas também não vão querer utilizá-lo. Se você me disser, Osair, eu tenho tentado ao máximo falar português em casa com os meus filhos, mas eles não querem, eu vou lhe dizer uma coisa, eles copiam a sua indecisão, eles copiam
aquilo que você determina para você mesmo. E se você quer realmente que os seus filhos aprendam e desenvolvam o português como língua de herança é porque ele não está inserido em um contexto onde todo mundo fala português. Então ele herdou porque vem de você, e você tem a sua família no Brasil que fala português. Essa é uma das formas mais simples de explicar o que é o português como herança. Se você deseja realmente que o seu filho seja estimulado a falar português, continue falando português categoricamente, sem titubear, sem pensar em bambear para aqui ou para lá e inserir o holandês ou o inglês que você está acostumado a falar com o seu marido, talvez. Fale em português, porque ele entende. Se ele responder em holandês, não tem problema. Ele lhe deu uma resposta. E isso é comunicação, entendeu? Se você sentar com ele e começar desde pequenininho a ler, ao chegar aos 9 anos, que é a faixa etária aqui, ao chegar aos 9 anos, ele já vai querer ler sem que você o force a criar essa rotina. Esses livros, eu comecei falando e falei de outro assunto totalmente diferente, não é? Mas isso estava entalado aqui na minha garganta e eu tinha que falar. Eu volto de novo falando sobre uns 3 livros, é porque eu queria mencionar esses 3 livros antes que eles saiam, porque um já vou colocar em uma caixa ali, mas eu precisava então mostrar para vocês que são 3 livros que têm exemplos, 60 exemplos de homens e mulheres que souberam qual eram os seus sonhos, sonharam e alcançaram seus alvos, os seus sonhos, realizaram os seus sonhos. Quem sabe na época deles não tinham. Eu me lembro da história do pintor que pintava em embrulhos de pão, né? Quanta gente hoje dizia, onde está aquele embrulho? Se fosse ainda mais recente, né? Porque teria cópias de obras valiosíssimas em casa. Quem sabe os seus filhos estão aí fazendo obras valiosas ou criando, em qualquer área que seja, coisas valiosas que você não tem essa percepção. Então é interessante ler livros como esses que lhe dão uma percepção maior de mundo, arte, escrita, leitura e tantas outras coisas. Muita coisa hoje está sendo feita online e as pessoas tiveram que dar uma guinada para se repaginarem e conseguirem adentrar nesse mundo hoje que é, digamos, quase tudo online, né? E por causa da pandemia, nós vamos ouvir isso no futuro, né? Por causa da pandemia eu me joguei online e eu tive que criar novas estratégias. Conhecendo a vida de homens e mulheres que mudaram o mundo, ou pelo menos tentaram fazer alguma coisa na sua época e que hoje são vistos como grandes homens e mulheres que mudaram o mundo, tentando, nós todos conseguiremos mudar alguma coisa. Vamos então mudar a nossa mentalidade a partir de casa. Por que sentar? Por que ter momentos juntos sem o celular? Sem jogos eletrônicos? Por que sentar e ouvir? Por que sentar e falar e dar oportunidade ao outro de falar? Isso tudo nós descobrimos em casa juntos. E se deixarmos para que seja descoberto na rua, apenas na escola, eles criam elos mais fortes fora do que dentro da família. Criam elos mais fortes com os professores, com tutores, com uma gama de instrutores, e o laço de casa, o laço familiar vai se perdendo. Então, fortaleça os elos da família, tendo momentos de leitura junto. E essa aqui é uma coleção que, sem dúvida, vai adicionar muito, vai somar muito a sua vida e a vida dos seus filhos. Até o próximo vídeo.